Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, se você leu o título do vídeo e entrou aqui querendo saber exatamente qual que é esse sistema que com 100% de certeza funcionaria muito bem, um sistema social, né? Um sistema que a gente se organizasse, que fosse perfeito, você está meio iludido, meio enganado e eu vou tentar falar sobre isso um pouco hoje. Desconsidera minha voz, que está um pouco zoada ainda. Tava passando mal essa semana passada e ainda tô tossindo, então minha voz tá meio zoada, talvez um pouco baixo. Vocês devem ter reparado no vídeo de ontem. E que inclusive ficou bem legal o vídeo de ontem. Depois vocês dão uma conferida aí, do suco de laranja. O tutorial de ficar pobre. Mas enfim, vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Bom, eu tenho visto ultimamente aí muitas conversas na internet sobre os comunistas conversando com, com pessoas capitalistas e essa discussão do que funciona, o que não funciona, o que é o certo e o que não é o certo, ou o porquê de alguma coisa funcionar e de o porquê não funcionar, do que poderia ser ou o que nunca seria possível, esse tipo de coisa. E eu acho que é assim, cara, na real, são coisas muito difíceis de se prever. Por quê? Porque a gente vive, cada região, cada lugar tem um tipo, tem uma característica diferente e tudo influencia. E até o próprio clima de uma região influencia no comportamento das pessoas. Então, são muitas variáveis para você tentar acertar com precisão o resultado final, sabe? É tipo assim, cara, você tá no 10º andar de um prédio, você vai pegar aquelas bolinhas perereca que pula e vai jogar da janela, mas você é tão avançado que você consegue controlar a sua força exata e jogar no lugar exato para você saber exatamente a trajetória daquela bolinha, se baseando no cálculo levando em conta a gravidade, a resistência do ar, o vento daquele dia, a temperatura, aí você vai conseguir calcular o tempo que ela vai demorar para cair lá embaixo e acertar um copo lá do outro lado da rua. Sabe, tipo assim, cara, não dá para fazer esse tipo de cálculo, porque em todas as variáveis é meio que praticamente impossível de você conseguir. Então, tipo assim, até a sua força, você não vai jogar um negócio com a exata, precisa, mesma força que essa mira exige para você acertar um negócio lá na rua, do outro lado da rua, no 10º andar de um prédio. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as variáveis são gigantescas. E esse cálculo, lógico, a gente vai se basear no que já existe, no que já foi testado na história em outros países, procurar similaridades com outros países, para a gente tentar, pelo menos, ter essa mínima previsibilidade do que poderia dar certo. Mas certeza 100% não tem como ter. A gente tem que tentar e buscar chegar o mais próximo do ideal. Mas aí que vem outro ponto, né? Qual é o ideal? O que você acha que é o mais certo e o mais justo? E isso é um ponto muito, como se diz, sensível. Por quê? Porque às vezes você tem na sua cabeça do tipo, cara, certeza, pra mim é certeza que se todo mundo fizesse isso aqui dessa forma, tudo funcionaria bem, seria perfeito. Mas aí que tá, esse problema de você ter certeza e acreditar e
e colocar para todas as pessoas que aquilo que você acredita e mentaliza vai funcionar para todo mundo, não é saudável, é megalomaníaco e os maiores ditadores na história do mundo achavam isso também. O Bigodinho lá da Segunda Guerra é um ótimo exemplo disso. Ele tinha essa crença de um bem maior, mas era uma crença propriamente dele e que se espalhou e deu no que deu. Então, tipo assim, cara, o primeiro passo pra gente, né, pra gente se organizar enquanto uma sociedade funcional, é entender que por mais que você estudou, tenha certeza, tenha a convicção de que determinado sistema ali vai funcionar muito bem, você não é o centro do universo, camarada. E isso é fundamental de se entender. É fundamental você entender que existem diferenças, sempre irão existir, e você já tem que trabalhar com essas diferenças colocadas no papel. Então não existe essa de o meu modelo aqui é o melhor para todos e vou obrigar a todos a seguir esse modelo porque vai ser bom para aquela própria pessoa. Não, não, isso está errado. Isso está errado. Você não pode obrigar as pessoas a seguir uma coisa porque você tem certeza que é a melhor. Isso está errado. Isso está errado. Isso é ruim. Isso é a causa das próprias distorções que existem na sociedade. Então, tipo assim, mas qual que é a solução? Então, o que a gente deve fazer? Cara, eu acho que algumas premissas e algumas coisas são básicas para a gente conseguir ter um mínimo de convivência social. E uma delas é o PNAA, o princípio da não agressão. Então, tipo assim, quando você não agride outra pessoa, eu já até fiz um vídeo no canal aqui falando do símbolo que está no banner do meu canal aqui, que é aquele símbolo, aquele círculo com uma bolinha no meio. Que é básica. Eu dei mais detalhes lá naquele vídeo, você pode procurar aí. É uma thumb toda amarelona, vai ser muito fácil de achar se você for no vídeos e ir abaixando aí. O que isso significa? Significa que você tem uma liberdade própria, você tem sua própria liberdade ali, você nasceu livre, você nasceu sozinho. Mesmo se você tem um irmão gêmeo, você nasceu sozinho, cara. Então, tipo assim, esse princípio é meio que intrínseco ao homem, esse princípio da liberdade. Então, o ponto é, a sua liberdade, né, você optando por ela, sendo um direito seu natural, vai até onde começa a liberdade do outro. Então, você não deve agredir, por exemplo, uma pessoa que acredita no socialismo, por exemplo. Tipo assim, cara, eu acho que o mais problemático das pessoas que defendem, por exemplo, uma coisa que é imposto, sabe? Tipo assim, não, tem que pagar imposto para o bem comum. Não, cara, o próprio imposto é uma distorção e é uma invasão, uma quebra do princípio da não agressão, porque você por meio da força, obrigado a pagar algo. E isso, na minha opinião, é maligno. Tipo assim, vai contra as leis naturais, contra as leis de Deus, contra as leis cristãs, ou não cristãs também, entendeu? Tipo assim, você não precisa ser uma pessoa que acredita nem em Deus para entender que o princípio da não agressão é a melhor forma. Porque você garante, basicamente, e tem uma certa tranquilidade, do tipo, cara, ninguém vai vir aqui atrapalhar o meu se eu não atrapalhar o do outro. Um exemplo prático de dia a dia. Na época que eu era mais novo, assim, mais criança e tal, tinha muita coisa de trollagem com o Facebook, sabe? Tipo assim, você entrar no Facebook do amigo e botar uma frase zoada lá e tal.
alguma coisa bem tosca do tipo payday, e aí todo mundo ficar rindo e comentando, sabe? Tipo assim, coisa besta, mas que, por exemplo, com o meu irmão, a gente tinha meio que um pacto assim combinado de que ninguém zoa o Facebook um do outro. E a gente estava dividindo o mesmo espaço, a gente morava na mesma casa. Então era meio que, entre aspas, assim, um princípio de não agressão que era benéfico a nós dois. Então a gente podia ficar tranquilo no nosso próprio habitat ali, né? E que a gente não seria atacado usando esse tipo de acordo, né? Porque senão a gente ia ter que ficar, pô, toda hora levantou pra ir no banheiro, ia ter que fechar o negócio, deslogar pro outro não vir e zoar, entendeu? Então, esse foi um exemplo meio bobo, mas que ilustra muito bem o que eu quero dizer com o princípio da não agressão. E que ele independe de algum tipo de, de religião ou crença. Nossa, eu cuspi. De alguma religião ou crença para fazer funcionar. Então, velho, eu acho que assim, o grande problema hoje é que as pessoas têm essa soberba, assim, esse de se colocar nesse lugar de, porra, eu sei o que é melhor pra você, faça desse jeito e tal. Eu mesmo já falei, já devo ter falado isso, já devo ter esse tipo de atitude, e é uma atitude muito merda, cara. Tipo, se eu fiz isso antes, eu tava completamente errado, não faz o menor sentido, e eu tenho que deixar com que as pessoas tenham a liberdade dela até ao ponto que não invada a minha liberdade. Então, tipo, esse que é o ponto também. A pessoa, né, o exemplo do imposto lá, a pessoa pode defender pagar imposto, cara, tudo bem, ela só não pode me obrigar, porque aí ela está invadindo a minha liberdade de escolha, de entendimento do que eu acho que funciona e do que não funciona, e eu tô completamente no meu direito, entendeu? Então, meio que para resumir, o problema não é você ter um tipo de crença, o problema é você querer empurrar a sua crença para as outras pessoas porque você acha que é o seu dever tentar salvá-las de alguma forma. E isso é simplesmente prepotente, sabe? E, e as pessoas não sabem. Você mesmo não sabe muitas vezes o que é melhor para você. Então, por exemplo, as pessoas que acreditam em Deus ou qualquer coisa, ou qualquer entidade, acredita que existe essa força maior nos regendo e que nos dá uma direção e que sabe o que é melhor para nós, né? E, porque a gente tem consciência da nossa própria ignorância. Mais um exemplo, assim, quando a gente é criança mesmo, a gente tende a querer delegar a nossa liberdade aos nossos pais, porque a gente confia nos nossos pais. Eles já têm uma vivência maior, uma experiência, eles já sabem coisas que a gente ainda não sabe. Então, pra gente, enquanto lá criança, é não só bom, mas como essencial a gente ter essa figura de pai e mãe para nos guiar mesmo na vida, né? De fazer essa escolha por nós. Só que à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente precisa ir desatando essas amarras e, e nos entendendo, e entendendo o que pra gente funciona melhor, já né, com a nossa percepção de adulto ali, já entendendo o que é melhor pra gente mesmo. E parar de depender 100% dos pais, porque pelo menos o que eu vejo é que as pessoas tendem a ficar dependentes a vida inteira. E isso é escravizador, porque você passa a fazer o que o outro quer, a realidade do outro, a visão do outro. E isso é uma merda, cara, porque você tá negando a sua própria essência divina. É como se você estivesse cuspindo no prato que Deus te deu. Tipo assim, Deus te deu a vida, te fez nascer ali sozinho, para você ter a sua própria característica, a sua própria autenticidade, pra você ir atrás das coisas que te interessam, fazer as coisas, o bem ali,
da forma que encaixou para você, respeitando sempre o princípio da não agressão, não invadindo o do outro, mas fazendo o seu rolê. Porque quando você deixa o seu espaço também aberto a ser invadido, você também tá tendo uma atitude ruim no meu ponto de vista. Porque você tá anulando uma parte essencial do equilíbrio social mesmo, equilíbrio no mundo. Se você está se diminuindo, se você está se colocando num lugar de zero à esquerda, de não agrega nada, não faz nada para você mesmo, né, do seu próprio eu, dos seus próprios desejos, metas, objetivos, você tá negando a, a, a divindade, a centelha divina ali que existe dentro de você mesmo, entendeu? Então, tipo assim, e isso é uma merda, porque você tá deixando um buraco num lugar que não deveria ser um buraco, era um lugar que deveria ser um preenchimento, né? Mas isso, claro, tem a ver com minhas crenças também, de que, pô, a gente não tá aqui por um mero acaso, um à toa, os nossos desejos, as nossas visões de mundo não acontecem de forma à toa, aleatória, né? Essa vontade, esse desejo existe por uma razão, por uma combinação de fatores, mas que é um efeito. É tipo o efeito borboleta, cara. A batidinha da asa de uma borboleta muda toda uma cadeia de acontecimentos, sabe? Tipo assim, uma borboleta que bateu a asa mais virada para a esquerda ali fora, se ela bater mais pela direita, um caminho pode ser a transformação completa da humanidade em prosperidade e caridade, e outra terceira guerra mundial, destruição, caos, apocalipse e o caramba. E para encerrar aqui o vídeo, né, que eu me, me delonguei aqui demais, o sistema ideal, ele é ele não pode ser medido completamente. Ele só tem pistas que você pode seguir. Então, tipo, mais um exemplo bem bobinho aqui, tipo aquele Guaravita, aquele negócio lá, que no Rio a galera gosta pra caralho. Esse negócio não pega aqui em Minas, pelo menos não em BH, né? No sul de Minas, talvez, sei lá. Mas é uns negócios que não pega. Alguns tipos de loja, de estabelecimento, não pega. E depende de região, do lugar das pessoas, como que as pessoas se comunicam, o que elas fazem, o clima. Então, tipo, lá para a Europa o pessoal é mais frio, mais fechado e tal. Cara, o clima muda isso. Então, o que, por que você acha que uma organização social vai ser absoluta em qualquer lugar do planeta Terra, sabe? Tipo, cara, pode ser que um dia na história da humanidade isso venha a acontecer, mas acredito que vai ser depois de muitos erros e acertos e depois que a gente tiver atingido um nível que a gente consiga calcular a jogada, a força que você tem que colocar na bolinha perereca jogada do 10º andar do seu prédio para ela cair do outro lado da rua no passeio dentro de um copo perfeitamente. E não pular para fora ainda. Ainda você tem que calcular isso. Entende que é uma distância ainda que a gente não tem como trabalhar em cima disso? Bom, galera, é isso. Eu acho que espero que vocês tenham entendido aí o conceito do vídeo. Eu acho que eu fui divagando bastante, né, no assunto, mas para isso que serve esse canal também. E se você chegou aqui até o final do vídeo, espero que tenha gostado, né? Pô, você deve ter gostado, porque ficar me escutando falando aqui 20 minutos, você deve ter gostado. Então deixa o like aí no vídeo também para ajudar aí no canal, pô, ajuda pra caramba aí para divulgar o vídeo. E deixa um comentário também, se possível, debatendo um pouco essas ideias aí, que eu acho que faz parte também a gente ter essa abertura para as opiniões das pessoas que estão no nosso meio, né? Faz a gente, inclusive,
nos desenvolvermos enquanto indivíduos. E é isso, se inscreve no canal aí para continuar acompanhando os vídeos e vejo vocês amanhã com o próximo vídeo. Um abraço e até mais.